Olá pessoal, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo sobre a série que nós estamos fazendo sobre as 7 igrejas da Ásia, e hoje nós vamos estudar na igreja de Sardes. A leitura está lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o verso de número 6, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes, que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não o vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olhando para a cidade de Sardes, que tudo que nós estamos falando está na atual Turquia, tá, gente? Quem for lá vai achar os restos dessas cidades, tudo que nós estamos falando aí. Ela era uma cidade privilegiada, porque ela ficava a 500 metros acima do nível do mar. E isso fazia dela uma fortaleza inexpugnável, ou seja, um local muito difícil de ser invadido e atacado devido a essa localização estratégica da cidade onde ela estava localizada. Uma outra característica da cidade de Sardes era a sua riqueza, devido ao rio Pactolus, e aquele rio, havia muita produção de ouro e prata em grande quantidade. Então a cidade de Sardes era uma cidade rica, uma cidade importante do império, devido a essa questão do ouro e da prata ali, que era muito farta, em que se fazia essa exploração ali no rio Pactolus. Uma outra característica é que a cidade de Sardes era a capital da Lídia. Então se fazia uma cidade importante dentro do império por conta dessas questões. Tá? Então, um primeiro ponto é a sua localização. Tá? A cidade era uma cidade que estava a nível do mar, 500 metros acima do nível do mar. A sua produção de ouro e prata, que era muito farta, então fazia da cidade uma cidade muito rica, muito próspera. E a gente consegue entender a linguagem do Apocalipse, em que Cristo diz que a igreja era uma igreja rica, mas estava morta. A ideia da riqueza, porque ela estava dentro de uma cidade rica, portanto era uma igreja rica devido a essa questão. E fora esses informes, nós não temos muita outra coisa a acrescentar sobre a cidade de Sardes. Uma outra característica também da cidade é que ali havia uma indústria de tapetes muito forte, era uma das suas principais atividades econômicas, tá? E é o que fazia dela uma cidade importante dentro do império. Ao que parece, a igreja local tinha um certo renome em certas áreas de Sardes, mas na realidade a igreja estava morta, como eu disse. A igreja era uma igreja rica porque estava numa cidade rica, e essa riqueza da cidade acabava circulando dentro da própria igreja de Sardes. Tá? Então essas são algumas informações aí da cidade. Agora, e sobre a igreja? Quais são as informações que nós temos sobre a igreja? Primeiro, em Atos capítulo 19, versículo 10, provavelmente essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, pela leitura que nós fazemos lá em Atos capítulo 19, e o versículo de número 10, que diz assim, olha, Atos capítulo 19, versículo 10.
E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então a estadia de Paulo ali na região de Éfeso, possivelmente como cidades próximas ali, possivelmente ele fundou essa igreja, ou alguém que ouviu o evangelho através de Paulo acabou fundando a igreja de Sardes. Ela era uma igreja homogênea, não era uma igreja homogênea, havia grupos de várias etnias ali dentro, então não era uma igreja de uma classe homogênea, ou só de judeus puros, ou de judeus helenistas, judeus gentios. Então ela era uma igreja bem eclética nesse sentido. Segundo aquilo que a gente lê lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, a igreja de Sardes ela se enquadra nesse texto em que ela perde a sua função como sal e sua função como luz. Ou seja, uma igreja que não mostra mais vitalidade para que possa fazer diferença no mundo. A fama espiritual do passado não servia de lastro para o presente, ou seja, aquilo que os primeiros crentes da primeira geração fez em relação à questão da evangelização, do trabalho, não deu base para essa igreja de Sardes dar uma sequência. Não porque não foi deixado uma herança foi deixada. O problema é que a igreja de Sardes se envolveu demais com o mundo de então. Tinha nome de igreja, mas na verdade estava morta, como a gente viu no próprio texto. Tinha desempenho, ou seja, ela tinha obras, mas essas obras não tinham integridade nem dignidade. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então era uma igreja que a acusação não era em relação à falta de obras, ela tinha obras. O problema era como essas obras estavam sendo feitas, de que maneira estavam sendo feitas. Uma outra questão é que mesmo a igreja de Sardes sendo considerada uma igreja fria, uma igreja morta, uma igreja mundana, ainda havia ali alguns crentes ali ainda trabalhando para que fizesse com que a igreja de Sardes continuasse viva. A gente vai ver isso no capítulo 3, o verso 2. Tá? Ainda há alguns ali que respiram, ainda há alguns ali que tentam trabalhar. No versículo 4 também nós vemos isso. Em que o próprio Cristo disse que havia algumas pessoas ali ainda que não haviam se contaminado. A igreja não apresentava não apresentava perigo, e tampouco era desejada na cidade. Agora aqui um ponto interessante. A igreja de Sardes ela não oferecia um perigo para a cidade em si. E era uma igreja requisitada. Por quê? Porque era uma igreja que estava coadunada, ou seja, uma igreja que estava diluída com o paganismo, estava diluída com o secularismo daquela cidade. Então era uma igreja que não oferecia perigo algum para o império e nem mesmo para o governo da cidade. Tanto é que a gente não vê nenhuma questão de Cristo tratando aqui na carta de perseguição em relação à igreja. A gente não vê nada disso, porque era uma igreja que estava coadunada com o status quo da sua época, do seu período. Essa carta aqui tem uma estrutura um pouquinho diferente. Ela tem a revelação de Cristo, advertência e promessa. Então vamos partir para a revelação. Vamos ver aqui como que Cristo se revelou para a igreja de Sardes. E começa assim, lá no verso de número 1. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Se nós pegarmos esse início, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, nós vamos ver essa mesma combinação que está lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E também Apocalipse 1:16, verso 20, Apocalipse 2:1, as 7 estrelas. Então o que significa essa ideia dos 7 Espíritos e as 7 estrelas? A primeira coisa aqui, não são 7 espíritos diferentes não, tá gente? Quando diz aqui aquele que tem os 7 espíritos, a ideia de plenitude, ou seja, a ideia de plenitude que Cristo derramaria sobre os fiéis de Sardes, para tirá-los da apatia espiritual. Então quando ele
ele diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, está falando de plenitude, ou seja, do poder pleno que Cristo tem para derramar do próprio Espírito sobre aquela igreja, trazendo vida novamente para aquela igreja. Tá? E também derramando desse Espírito sobre a igreja, tirando a igreja da sua apatia, e também essa expressão ela já quer mostrar para a igreja aonde está a verdadeira riqueza. Ou seja, a verdadeira riqueza não está lá no rio que eu acabei de falar, onde havia uma extração muito grande de ouro e de prata. A verdadeira riqueza estava em Cristo. Então, quando Cristo ele se revela, isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 igrejas, fala de completude, de plenitude. Ou seja, Cristo é aquele que, mesmo a igreja sendo rica, ela não é completa, mas Cristo, além de ser rico, ele é completo, e ele é aquele que pode derramar do Espírito sobre a igreja de Sardes e trazer vida novamente para aquela igreja. Agora a frase 7 estrelas também ocorre lá na carta a Éfeso, no capítulo 2, versículo 1. Ali os crentes tinham perdido seu primeiro amor e tinham caído de seu auge espiritual. Aqui eles são declarados espiritualmente mortos, o que é muitíssimo pior. Então a gente vê essa expressão, as 7 estrelas, em Efésios capítulo 2, lá a perca era do amor. Aqui no capítulo 3, a declaração é muito mais forte, porque Cristo disse que eles estavam espiritualmente mortos. Tá? Se você pegar o capítulo 1 e versículo 6, a expressão 7 estrelas vai aparecer de novo escrita lá, e lá vai ser muito mais enfático, que vai dizer que ele segura 7 estrelas em sua mão direita. O que isso quer dizer? Isso dá a ideia de que Cristo tem em suas mãos os seus pastores, de que Cristo tem em suas mãos os seus ministros, e são eles que levarão a palavra da verdade e trarão vida novamente para a igreja. Então a ideia aqui é o seguinte, Cristo dizendo o seguinte, olha, eu tenho em minhas mãos os pastores, eu tenho em minhas mãos a plenitude, e é por meio desses pastores, por meio desses mensageiros, que eu vou trazer vida ou gerar vida dentro da igreja. Então essa é a ideia das 7 estrelas. A outra parte do verso, do capítulo 3, o verso 1, que diz aqui, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então Cristo deixa bem claro que ele conhece as obras da igreja de Sardes, ou seja, ele sabe como aquelas obras elas eram incompletas, ou seja, como que aquelas obras eram feitas, como a gente viu nos vídeos passados lá, quando fala de conhecimento em relação ao Cristo, fala de um conhecimento profundo e intenso, e aqui ele vai deixar o alerta bem claro para a igreja de Sardes, olha, eu conheço as suas obras, eu conheço como é feita, eu sei a motivação com que é feita, e eu sei que são obras incompletas. Olha o que ele diz no versículo 2, ser vigilante e confirma o restante, que estavam para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de mim. Então Cristo está dizendo o seguinte, olha, eu sei que as obras que vocês estão fazendo, por mais que elas tenham aparências de algo completo, de algo bom, de algo feito com dedicação, na verdade elas são incompletas, porque são obras que são feitas a partir não de uma fé viva, não de uma fé vibrante, mas são obras feitas a partir do poder aquisitivo. É essa a ideia que está aqui por detrás desse texto. Então a igreja de Sardes estava vivendo de aparência, suas obras eram estimuladas e feitas pelo poder aquisitivo, mas não havia amor no servir. Então por isso que Cristo vai dizer, eu conheço as suas obras e eu sei como que elas são feitas, como que elas estão sendo realizadas. Não parte de uma fé viva, não parte de uma fé vibrante, mas sim do poder aquisitivo que aquela igreja tinha, e ela tinha muito mesmo, e nós vamos ver um contraste disso quando nós estudarmos a igreja de Filadélfia. Vai ser feito esse contraste. Então, na verdade, ela era uma igreja que tinha uma espiritualidade falseada,
e uma espiritualidade falseada no poder aquisitivo. Então ela tinha aparência de igreja, mas em essência ela estava morta. Então era uma igreja que vivia somente de aparência e não da sua essência cristã. Então, quando as pessoas de fora olhavam para a igreja de Sardes, viam aquelas obras ali, elas ficavam assim maravilhadas, porque não, é uma igreja que ainda mantém a sua vitalidade, mantém a sua vida, mas na verdade estavam fazendo não por uma fé viva, não por uma fé vibrante, mas por questões financeiras, por poder aquisitivo. Então o que está dizendo? Eu conheço que o que está sendo feito de forma incompleta, porque não é fruto de uma fé viva, de uma fé vibrante, de um amor verdadeiro em relação ao Cristo. E o que é mais triste na igreja de Sardes é que ela era uma igreja que não influenciava. Por que ela não oferecia perigo? Porque era uma igreja que ela não influenciava mais. Ela não exercia influência sobre a sociedade de Sardes. Ela não exercia influência sobre as pessoas de Sardes. Ela não conseguia exercer e fazer a sua função de sal e luz. Mas o que estava acontecendo em Sardes é que ela estava sendo influenciada pelo seu período. Ou seja, a igreja de Sardes ela estava se acomodando ao estilo de vida dos cidadãos, das pessoas ali de Sardes, ou seja, estava se acomodando ao padrão de vida do império. Então não era uma igreja que influenciava, mas era uma igreja que sofria, estava sofrendo a influência do seu período. Então por isso que ela não oferecia perigo, porque ela não influenciava mais a sociedade do seu tempo. Ela não tinha mais força para influenciar a sociedade do seu tempo. Por isso que ela não oferecia perigo algum para aquela cidade e muito menos para o império como um todo. Então aí nós vimos aí essa primeira parte em que Cristo faz a sua revelação à igreja, mostrando toda a sua completude. Agora a partir do verso 1 ao verso 3 a gente vai ver a advertência, mas especificamente o verso 2. Olha o que diz o verso 2. Esteja em alerta, fortifique as coisas que restam e estão para morrer. Então quer dizer que não morreu de todo, ainda tem alguma vida, ainda tem alguma vitalidade naquela igreja. Então aqui Jesus dá duas ordens. Primeira ordem, esteja vigilante. O verbo aqui ele traz a ideia de ato contínuo. Não é você estar vigilante em determinado período e depois você não está vigilante. A ideia é você estar vigilante sempre. Então a ideia do verbo grego aqui para vigilante, esteja alerta, é a ideia de que eles deviam estar alerta, vigilante continuamente. Ou seja, pronto para combater qualquer tipo de falsos ensinos, pronto para combater qualquer tipo de estilo de vida mundano, e aqui mundano não tem nada a ver com questões de vestiduras, mundano aqui tem a ver com estilo de vida, mundano aqui tem a ver com a ideologia mundana, e a igreja de Sardes ela tinha que estar atenta a isso, vigilante a isso, para que não fosse sucumbida por esse estilo pernicioso. Então a primeira ordem é, esteja vigilante, para que não ceda e não caia no mundanismo do período em que a igreja estava ali vivendo. A segunda ordem que Jesus dá para aquela igreja a segunda ordem é para que a igreja dê início em fortalecer a igreja, para que aqueles que demonstram vida espiritual continuem servindo ao Senhor, para que suas obras achem-se perfeitas para Deus. A segunda ordem é para que eles se fortaleçam. E não só se fortaleçam, mas fortaleçam aqueles que ainda estão lutando. Então a primeira ordem, estejam vigilantes. A segunda ordem é para que eles se fortaleçam, para que esse restinho de vida ainda continue na igreja de Sardes, para que a partir deste pouco de vida que ainda há ali, possa contaminar, ou seja, possa se alastrar entre os demais, para que a igreja não morra de fato, como o texto está dizendo aqui. A ênfase dessa sentença está no verbo fortalecer, de modo que tantos agentes quantas atividades que ainda ficaram em Sardes
são reforçadas, para que as obras ali não venham se extinguir totalmente. Então a ênfase está no sentido de fortalecer, ou seja, fortaleça esses que restam, fortifique esses que restam, para que as suas obras elas se achem perfeitas diante de mim. Porque lembrando, não era toda a igreja que estava em um caos espiritual. Havia alguns ali ainda que estavam perseverando diante do Senhor. Aí depois vem a continuar a advertência. Pois não achei suas obras perfeitas diante de meu Deus. Então Jesus vai examinar as atividades de Sardes, assim como foi feito lá em Daniel capítulo 5, versículo 27, que Deus examinou as atividades de Belsazar, achou ele em falta e trouxe o juízo. Da mesma feita, Cristo está dizendo o seguinte: eu vou fazer um exame da atividade de vocês, vou fazer um exame das obras de vocês, e se eu achar qualquer tipo de irregularidade, então virá o juízo. Por isso dá advertência, pois não achei suas obras perfeitas diante de meu Deus. Como está aqui no texto, lá, não achei, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Por quê? Após Cristo ter feito o exame, analisado esse conhecimento profundo, é o seguinte: olha, suas obras são imperfeitas, suas obras são incompletas. Assim como foi feito com Belsazar, que foi feito pesado na balança e foi trazido o juízo sobre ele. As obras perfeitas comunicam o estilo daquilo que é perfeito. Então, Cristo não quer nada menos do que aquilo que não seja perfeito. O que Cristo queria da igreja de Sardes é que suas atividades fossem atividades perfeitas, fossem atividades dignas, que estivesse diante do Senhor e que no exame que ele fizesse, ele achasse aquelas obras de maneira agradável aos seus olhos. Aí no verso 3, vai dizer o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Então lá, lembra-te, pois, como você recebeu e ouviu, ou seja, a mensagem, e conserve-a e arrependa-se. Ou seja, você ouviu, conserve a mensagem e se arrependa dos seus maus caminhos. Esse é o alerta. Agora tem uma coisa que a gente tem que analisar, nós temos aqui dois verbos aqui, o verbo lembrar, que parece apontar não para um passado imediato de alguns poucos anos, mas para um passado distante de mais de uma geração. Então, quando a gente lê aqui o verbo lembrar, ele não vai para... A ideia não é de um passado imediato, mas a ideia é de um passado distante. Por que fazer essa análise? Se o evangelho foi levado em Sardes mais ou menos no ano 50, e João escreveu o Apocalipse mais ou menos no ano 90, então já se passaram aí, já se havia transcorrido 40 anos. Tá? 40 anos. Aí em seguida, nós vamos pegar outro verbo lá, que é o verbo receber. Então, para indicar que já transcorreram um tempo considerável. Tá? Então você pega lá o verbo lembrar, que aponta para um passado distante. Outro verbo aqui, receber, que é a questão do evangelho, que é um ato completo, que está no perfeito, um ato completo. Aí você já tem a ideia que já havia transcorrido um tempo considerável entre quando eles ouviram e até o presente momento que Cristo está falando com aquela igreja. A ideia aqui é que os cristãos da primeira geração serviram com fé e amor. E agora a igreja de Sardes, da segunda geração, está vivendo do passado e não do presente. Então, passado 40 anos da primeira geração que viveu a fé cristã com toda a fé, com toda a força, a igreja de Sardes, após 40 anos ter recebido essa mensagem, agora ela está vivendo de um passado. Ela não está vivendo de um presente. É essa a questão aqui. Então, quando eu pego lá o verbo lembrar e o verbo receber, a ideia de um passado distante, a primeira geração que recebe a fé, guarda a mensagem, vive essa fé vibrante de maneira intensa, de maneira profunda, e que agora a igreja de Sardes, ela já não consegue mais viver essa mesma fé e está vivendo de aparência, está vivendo de história, ou seja,
Alguém lembrava da igreja de 40 anos atrás, mas não conseguia lembrar, não conseguia fazer referência da igreja atual. Sempre quando olhava para a igreja de Sardes, fazia referência à igreja de 40 anos atrás. Então é essa a ideia que está aqui por detrás desse verbo. Ou seja, passou 40 anos e vocês não deram continuidade àquilo que vocês receberam, vocês se deixaram levar pelo mundanismo do período e agora estão vivendo do passado, estão vivendo de aparência. Essa é a ideia deste verso aqui. E um outro verbo que aparece aí também no mesmo texto é guardar. Está relacionado com o evangelho. E outro verbo que aparece é arrepender-se. Ou seja, mudança radical do interior do indivíduo. Então o que a igreja deveria fazer? A ideia de conservar aquilo que já havia recebido, arrepender do seu caminho, fazer uma mudança radical para que pudesse então achar-se viva diante do Senhor e servir a Deus com uma fé viva, com uma fé verdadeira. Aí prosseguindo na reflexão, a igreja deveria continuar trabalhando de tal forma e se afastando de todo e qualquer tipo de mundanismo e dos seus ensinamentos. Então essa é a ideia que está por detrás desse verbo lembrar e receber. Passou-se 40 anos, a primeira igreja, a primeira geração passa, entra a segunda geração agora, que é a igreja de Sardes. Então a ideia é conserva aquilo que vocês receberam e continuem guardando e fazendo aquilo que foi feito no passado. É essa a ideia. Portanto, se você ficar alerta, virei como um ladrão, e de forma alguma receberá, e de forma alguma saberá a que horas eu virei a você. É a continuação do verbo aqui, a continuação do texto. Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. A advertência ela é direta, sem rodeio. Jesus diz diretamente, olha, se você não vigiar, se você não estiver alerta, eu vou vir para você numa hora que você não espera, e se você estiver nessa situação, eu vou entrar em juízo em relação a você. É essa a ideia aqui. Então a advertência é direta. Se você não atentar, se você não se arrepender, eu virei sobre ti e trarei o juízo de forma imediata sobre a igreja. As 5 das 7 epístolas registram sua vinda. Quais são elas? A de Efésios, a de Pérgamo, de Tiatira, Sardes e Filadélfia. Fala dessa vinda. Então, na igreja de Éfeso é falado, na igreja de Pérgamo é falado, na igreja de Tiatira é falado, na igreja de Sardes é sendo falado, na igreja de Filadélfia é falado que Cristo viria sobre a igreja ou para a igreja. 3 delas, essa informação, ela vem com uma advertência severa. Ou seja, então quando Cristo fala, por exemplo, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Pérgamo e de Sardes, que ele viria sobre ela, o sentido aqui é de uma vinda de juízo, uma vinda de acerto de contas. Então por isso que Cristo vai repetir aqui em Sardes, olha, você não sabe nem a hora nem o dia que eu venho, porque eu venho como um ladrão, e a hora que eu vir nós vamos fazer um acerto de conta. Por isso que a advertência ela é direta. Então no presente contexto, a vinda de Jesus parece iminente e inesperada. Ele está vindo como um ladrão. Este é um tema comum no Novo Testamento. Então refere-se ao castigo imediato. Então é recorrente essa questão de vindo como um ladrão. Então a ideia de que Cristo viria trazendo um castigo imediato. Aqui o contexto histórico aponta para o juízo ameaçador. Ou seja, o fracasso em arrepender-se inevitavelmente levaria à reprovação do Senhor e traria o juízo sobre aquela igreja. Então aqui nós vimos a advertência. Agora a partir do versículo 4 até o versículo 6 nós temos a promessa. Então havia uma esperança para aquela igreja letárgica, havia uma esperança para aquela igreja que estava sendo considerada morta, porque ali havia uns poucos ainda
que eram fiéis a Deus. Então, por conta desses poucos ainda, é que havia esperança para a igreja de Sardes. Olha o que diz o versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A ideia de poucos aí é de que Cristo, ele conhece os seus membros individualmente e nominalmente. Então, quando Cristo diz o seguinte, olha, ainda tem poucas pessoas aí, ou uns poucos ainda, a ideia é que Cristo está dizendo o seguinte, olha, eu conheço os que são fiéis, conheço de forma individual e conheço de forma nominal. Então a esse Cristo está se dirigindo. A esses poucos Cristo está se dirigindo e fazendo essa promessa. Para que quem saiba também a igreja como um todo se arrependa e também possa participar dessa promessa que é feita aqui. Então um pequeno número de servos fiéis não tinham contaminado suas roupas. O que significa que eles não tinham se deixado influenciar pelo mundanismo do seu período. Ou seja, aqueles poucos irmãos ali não tinham se deixado influenciar, não tinham se deixado levar pelo mundanismo a qual a igreja de Sardes estava mergulhada. A palavra roupa aqui, ela simboliza conduta espiritual ou estilo de vida moral. Então, por isso que ele fala da questão das roupas aqui, no versículo de número 4, que fala que não contaminaram suas vestes. Então, quando fala de vestes ou roupa, está falando de conduta espiritual, está falando do estilo de vida, ou seja, não se deixaram contaminar pelo mundanismo que a igreja estava vivendo e se mantiveram fiéis a Deus mesmo diante de uma ameaça mundana como estava sofrendo ali a igreja de Sardes. Há uma promessa aqui, se nós prestarmos atenção aqui, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso, ou são dignas disso. Essa sentença é significativa, pois dá a certeza de participação na eternidade com Deus. Para aqueles que consagram sua vida a Deus, esta era a mensagem para os poucos. Então, quando Cristo diz aqui, comigo andarão, ele está dando a certeza de que esses que são fiéis, de que esses que mantêm em fidelidade ao Senhor, terão acesso à eternidade com Deus, estarão com Deus dentro da eternidade, participando com Deus na eternidade, como diz o texto aqui. A cor branca nesse texto significa pureza e santidade. Suas roupas brancas são a cobertura que o Senhor lhes dá como manto de justiça. A gente vê isso lá em Isaías capítulo 61, verso 2. Então a cor branca ela simboliza essa pureza e santidade e ao mesmo tempo essa cobertura de justiça que Cristo daria para aqueles poucos que se mantiveram fiéis diante do Senhor. Esses poucos fiéis são dignos, isto é, aos olhos de Jesus são declarados dignos, não por causa de suas próprias realizações, mas por causa das realizações dele. Então por que aqueles poucos eram dignos? Não por conta das suas realizações ou de suas obras, mas por conta daquilo que Cristo estava realizando para eles e por meio deles. Então eles eram dignos não por conta de suas obras, porque verificando a igreja de Sardes, ela tinha obra, mas era obra morta. Então esses poucos, Sérgio está dizendo o seguinte, olha, vocês são dignos de estarem comigo, mas por conta daquilo que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. E o verso 5 que diz assim, aquele que vencer será vestido com roupas brancas. Então aquele que venceu o mundanismo, aquele que venceu o secularismo, este será vestido com vestes brancas, tá? Note a voz passiva no verbo será vestido. Por que na voz passiva? Porque não é um ato que eu faço, mas é um ato que será feito pelo próprio Deus, ou seja, o ato de vestir-se é um ato que é feito pelo próprio Cristo e não
pelo indivíduo. Então, por isso que a ideia é: será vestido, alguém vai vestir, ou seja, Deus vai vestir, Deus vai dar acesso aos seus à eternidade juntamente com ele. Ou seja, aquele que vencer será vestido por Cristo, ou seja, terá acesso à presença do Cristo. É o que diz o texto aqui. E aí, terminando: jamais apagarei seu nome do livro da vida. Aqui está uma promessa que é fraseada em termos fortemente negativos, para injetar certeza aos cristãos fiéis de Sardes, assegurando-lhes que estão absolutamente a salvos e seguros. Seus nomes serão registrados no livro da vida e jamais serão apagados. Tá? Então há uma negativa, mas há uma negativa que dá certeza: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. É uma negativa que insere certeza no indivíduo. Ou seja, aquele que se mantém fiel, aquele que se mantém puro, de forma alguma Cristo riscará o seu nome. De forma alguma Cristo não dará acesso a esse indivíduo à eternidade. Em outro lugar, Deus testifica a seu povo: vejam que eu vos gravei nas palmas das minhas mãos. Está lá em Isaías 49, versículo 16. Ele está inseparavelmente ligado a eles, pois que são as meninas dos seus olhos. Então, a ideia toda do texto aqui é de que Deus dizendo: olha, vejam que eu vos gravei nas palmas das minhas mãos. Ou seja, a ideia é de que nós estamos intrinsecamente ligados a Deus, de tal forma que não há quem possa nos tirar desta relação. Então é essa certeza que Cristo está dando para a igreja de Sardes. Então João revela que os nomes escritos nesse livro da vida foram registrados desde a fundação do mundo. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 8. Então está dando a certeza àqueles poucos fiéis que estarão na presença de Deus se manterem fiéis diante do Senhor. A exclusão de pessoas do registro da casa de Israel era feita já no período de Ezequias. Você pega lá no capítulo 13, versículo 9, os profetas, eles eram riscados, não faziam parte no rol do povo, era extirpado. Os romanos também trabalhavam da mesma forma. Então, quando um criminoso, o nome dele era apagado do livro de registro, a ideia era de que ele estava sendo entregue à morte. Então a ideia aqui é a mesma. Os cristãos que se recusam a adorar César como Senhor eram considerados réus que deveriam perder sua cidadania. Ou seja, então por isso que Cristo fala: olha, por mais que os romanos risquem vocês aí dos registros civis aí, porque vocês não se dobraram ao paganismo, porque vocês não se dobraram ao mundanismo, eu ainda não riscarei o nome de vocês do livro da vida. Quer dizer o seguinte: olha, por mais que o nome de vocês seja riscado aí, aqui jamais o nome de vocês serão riscados se mantiverem a fidelidade diante do Senhor. Tá? E a expressão livro da vida é significativa porque difere daquele livro de registro civil. Ou seja, a ideia é essa: se riscarem o nome de vocês do livro civil, do livro da vida jamais serão apagados. E encerrando: confessarei seu nome diante do Pai e diante de seus anjos. Então, nas cortes mais elevadas do céu, diante de Deus e de seus anjos, Jesus confessa os nomes de todos quanto confessarem seu nome na terra. Jesus é um com o seu povo e não se envergonha de chamá-los de seus irmãos e suas irmãs. Então, esta é a promessa para a igreja de Sardes. Ele confessaria o nome de cada um diante do Senhor se eles se mantivessem fiéis, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.